muito fácil mesmo, então agora te soca a porta. Bom, então, ó, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre trabalho e potência. Isso daqui, pessoal, na verdade eu tinha que ter dado junto com o conteúdo da semana passada para entrar também na prova. Só que eu achei que ia ficar muita coisa, muito corrido, sabe? Aí ia ficar ruim. Então eu deixei para hoje como um descansinho aí pra gente, tá? Para depois da prova assim não ficar muito apavorado. E aí na semana que vem a gente começa o conteúdo da segunda parte do curso. Aí nós já vamos entrar em gravitação universal, né? Vamos entrar também em hidrostática, certo? E aí depois acabou assim, conteúdo mesmo, né? É gravitação universal e hidrostática. A gente vai ficar 4 aulas nisso. Ah, e claro, né? Bom, eu já recebi deixa eu falar. Eu já recebi todos os... Boa noite, Richard. Eu já recebi os grupos, certo? Então já comecem a se organizar, tá? Eu coloquei o vídeo de exemplo para vocês. Eu acho que eu mandei no grupo, né? No grupo de WhatsApp lá do representante, né? Que o representante tá lá. Aí eu acho que o representante mandou, né, Eduardo? Sim, sim. O Ailton também? É o Ailton que é o outro representante? Isso, eu não sei se eu mandei não, mas eu devo ter mandado. Tá, se não me der, não mandei, me cobre, por favor. Se não mandou, então, por favor, depois manda lá. Ah, mandou sim. Então, pessoal, o grupo de vocês vai fazer exatamente aquilo lá. Aquele lá é do grupo do ano passado, tá? Da turma de física do ano passado. As meninas fizeram aquele... Boa noite, Rafa. As meninas fizeram aquele videozinho do jeitinho que eu queria. Uma explicação teórica, uma aula com exercício e um experimento. Eles fizeram um experimento bem legal. Eu gostaria que vocês usassem a criatividade e fizessem um outro experimento, tá? Não aquele lá, que aquele lá envolve energia potencial elástica só, né? E um pouco de energia cinética, claro, né? Transforma potencial elástica em cinética. Mas eu acho que a gente tem capacidade, né, de fazer um experimento diferente. Se todos fizerem o mesmo experimento, eu não ligo, contanto que seja muito bem explicado, tá? Contanto que seja bem contextualizado, vocês mostram os conceitos por trás daquilo. Então percebam, pessoal, que o PCC de vocês vão fazer mostrar a teoria, mostrar exercício e aplicar a teoria lá, né? Vamos dizer assim, entre aspas, visualmente, por meio de experimento. Ok? E aí me surpreenda, o experimento mais legal que vocês acharem aí. Certo? O exemplo é aquilo lá. E fazer um vídeo, né? Elas fizeram no formato de um programa. Eu achei que ficou bem legal, assim, né? Teve até personagem. Foi legal pra caramba, tá? Se vocês quiserem fazer do mesmo jeito, eu vou adorar. Se não, não gosto, não quero, tenho vergonha, tudo bem. Tranquilo, tá? Mandei uma mensagem no seu e-mail relacionada aos grupos da minha turma novamente. Tá bom, depois eu vou ver. Você mandou hoje? Eu tô com o e-mail aberto. Isso, eu não acabei de mandar. Tá. Eu não vi ainda. Tá aberto aqui, mas eu não vi ainda. Mas daqui a pouco eu vejo. Então, beleza, pessoal? Então, formados os grupos. Passou a primeira prova. Então, pau na máquina aí. Vamos fazer o PCC. Vocês precisam do PCC. E aí, eu vou colocar lá no Moodle, já essa semana que vem, eu vou colocar o relatório de PCC e a área destinada à entrega do PCC, tá? Cada um vai fazer o seu relatório individualmente, eu vou dar as diretrizes lá. Cada um vai fazer o seu relatório individualmente, tá? E mandar o seu vídeo individualmente. Mas o grupo tem 3 pessoas. Vão mandar 3 vídeos iguais? Sim. Depois eu separo lá e baixo só um. Tá certo? Para guardar. Por que eu faço isso? Para ver que a pessoa realmente fez parte do trabalho, entregou, tá sabendo o que está acontecendo. Tá?
E o relatório de vocês, pessoal, é individual. Eu vou pegar esse relatório e vou mandar para o coordenador do curso. Isso daí vai para a pasta preta de vocês de aluno lá, para vocês se formarem. Sem o PCC vocês não se formam, tá bom? Então, não esqueçam aí, tá bom? PCC, eu já vou colocar. Oi, Ailton. O trabalho é um só, mas na hora de fazer, cada um entrega individualmente, só por causa para efeito de ficar arquivado, é isso? Isso, para efeito de formalização. Ó, o relatório é individual. O relatório é individual. O trabalho lá, o vídeo em si, ele é de todo mundo, tá? E aí o relatório na semana que vem, ou nas próximas semanas, eu separei até aula para falar sobre o PCC. Só sobre o PCC, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que preenche o relatório. Se preencher o relatório tudo relaxado, eu não vou nem aceitar, vou jogar fora o relatório e vou mandar fazer outro, hein? Pelo amor de Deus. Faz um relatório decente. O TCC é só o primeiro ano que faz? PCC. Não, vocês vão ter PCC ao longo de todo o curso. Vocês, como são de licenciatura, cara, vocês vão precisar desses componentes curriculares aí. Prática como componente curricular. Tá? E é uma prática, pessoal, voltada a aprendizado mesmo, tá? Tipo, vocês elaborarem alguma coisa para alguém aprender. Então, e TCC vocês vão ter que fazer também, mano. Não tem jeito, né? Tem que fazer TCC. Provavelmente, né, no final do curso vocês fazem TCC, mas é outra coisa. Beleza? Então, e o PCC também conta como carga horária, tá? Então, não tem jeito, tem que fazer. Então tá. Então, ó, dados os recados, todo mundo tá mais ou menos certo, então prometo que vai ser rapidinho hoje, certo? Então nós vamos fechar mesmo todo o assunto de cinemática e dinâmica que a gente vem vendo nessas 7 aulas para trás aí, tudo bem? Com o conceito de trabalho e potência. Então, né, a gente viu lá a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Segunda lei de Newton, se vocês lembrarem, né, lá, força igual a massa vezes aceleração, ela é a lei que contextualiza a dinâmica dentro da física, né? Então, é a segunda lei de Newton que faz realmente o link entre a cinemática e a dinâmica dos corpos, ok? Então, por meio da segunda lei de Newton. E aí, né, fecha as leis de Newton com a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Ok, pessoal? Então, as leis de Newton, elas são a base, né, são as bases para a gente juntar a cinemática, dinâmica e seguir no nosso entendimento do mundo físico aí. Tudo bem? Então, lembrem-se disso sempre. E hoje nós vamos falar sobre trabalho e potência. Então, no nosso cotidiano, trabalho está associado ao desempenho de algum serviço ou uma tarefa que pode exigir força ou deslocamento, certo? Então, eu falo assim, eu vou trabalhar, eu vou exercer vou gastar minha energia lá, né? Vou executar alguma tarefa, tá? Na física, o trabalho acontece quando há força e deslocamento, tá? Então, quando eu aplicar uma força e houver deslocamento, haverá trabalho. Se não houver deslocamento, não haverá trabalho. Então, eu vou até grifar aqui, ó. Trabalho quando há força e deslocamento. Ok? O trabalho só acontece quando, ao aplicar uma força, eu tenho um deslocamento. Tá bom? Então, se eu tiver um bloco de pedra assim, eu, Zé Mané, for lá empurrar, né, e não mexer nada, eu não executei trabalho nenhum. Né? Só dissipei a força lá, dissipei energia, né, em forma de calor, em diversas formas lá do corpo humano, para não fazer nada. Então, a definição de trabalho tem essa característica porque seu objetivo é possibilitar a medida de energia.
Então o trabalho, pessoal, vocês vão perceber que ele vai dar uma medida de energia. Ok? Então, ó, a definição de trabalho vai se basear no produto força, deslocamento. Então trabalho nada mais é do que força vezes deslocamento. Ok? Só que a parcela que realmente executa trabalho, se a gente aplicar uma força a um bloco, é a parcela Fx de uma força, essa daqui, ó. Tá? Por que eu falo isso, pessoal? Vamos supor que você amarre uma corda numa pedra, tá? E essa pedra tá ali no chão, é uma pedra baixinha. Aí você vai pegar essa corda e vai amarrar na tua cintura, tá? A aplicação da força, ela tá sendo nesse sentido aqui, ó, ela tá inclinada. Ok? Se ela tá inclinada, pô, a gente tem duas componentes de força. A gente tem uma componente para cima e outra para o lado. Ok? É óbvio, gente, que a força que vai para cima, a gente já viu isso, né? A força que vai para cima aqui, essa parcela aqui da força normal, no caso, né? Ela não vai executar trabalho para a gente, a não ser que a gente esteja considerando atrito. Mas se a gente não considerar, a única força que vai executar trabalho é essa força Fx. Então, o que vai fazer o meu corpo se deslocar e posteriormente acelerar é essa força Fx, essa componente de força Fx. Tá? E como ela está aqui no cateto adjacente, né, para a gente achar ela, nada mais fazemos do que multiplicar essa força resultante pelo cosseno do ângulo alfa aqui. Tá? Então é isso que eu digo. Ó, que a força F de x, que é a que realmente vai executar trabalho, é uma força resultante vezes um cosseno de alfa. Ok? Beleza aí, pessoal? Até aqui tá beleza? De boas, né? Tranquilo. Mais ou menos. Por que, Richard? O que tá mais ou menos, meu amorzinho? O que te aflige? Fala. Tem que desenhar o triângulo. Ah, para resolver, não tem? Precisar desenhar assim, não. Olha, Poliana. Não era dessa, não falava sobre trabalho. Mas você tinha que entender que a única força que ia executar uma aceleração lá era a força na componente Fx, né? Porque você está deslocando para o lado, o que tem a ver a força na vertical? Nada, merda nenhuma, né? Professor, o senhor volta lá na tela fazer um favor? Volto. Aqui. Obrigada. Ah, para copiar? Beleza. Isso. Então, meu amigo Richard, você não precisa, assim, necessariamente, né, fazer o triângulo. Tem necessidade. Mas você tem que saber, né, que a componente de força que vai deslocar o bloco, né, é a força Fx aqui, né? Essa força aqui, ó, da vertical, não vai deslocar o bloco. Essa componente de força não vai. Tá bom? E isso daqui, pessoal, vocês também têm que entender, né? Que essa força aqui, ela vai variando, né? Se você puxa ou não, se você aplica essa força ou não, né? Se você não aplicar essa força que vai sumir e aumentar a normal. Conforme você vai puxando o bloco aqui, você vai, como se você colocasse, entre aspas, tá? Como se você fosse colocando essa força Fx na componente junto, né? E aí você tem que abaixar a normal para aumentar a Fx. Tá certo? E isso daqui a gente pode considerar atrito ou não. No caso aqui a gente não está considerando atrito. Mas a força normal aqui, né, que é a força de reação da força-peso, ela sempre vai estar aqui, tudo bem? Dando o bloco em movimento ou não, tá? Beleza? De algum jeito ela vai estar. Professor,
Aí, nesse caso aí, não está encostado no chão, é isso? Porque parece estar espaçado. Tá encostado. Tá encostado. E não tem força atrito. Hã? Ali não tá tendo força de atrito, só o peso. Aqui você desconsidera o atrito. Você desconsidera o peso anormal, aí tem isso. FX. Na verdade, a sua componente de força, a força que está acontecendo é essa daqui, né? Mas, como para o deslocamento, hein? Porque o deslocamento acontece aqui no eixo X. Para o deslocamento, a única coisa que vai interessar para a gente é a componente X da nossa força. A componente Y não vai, porque a gente está deslocando no eixo X. O que a componente Y vai mudar aqui? Nada. Não vai auxiliar em nada no trabalho. Entendeu? Entendi. Beleza. Tranquileba, então. Então, ó, o primeiro conceito que vocês já têm aí, então, é que trabalho, né, é uma força de x vezes a distância percorrida. Então, quanto maior for a distância, maior vai ser o trabalho. Tranquilo? Então, tá. Então, a definição de trabalho aí, olha só, ó. Quando o ângulo alfa estiver entre 0 e 90 graus, então aqui, né? Aqui é 0, entre 0 e menor que 90 graus, na verdade, né? Não menor ou igual. De 0 até 89, então, no caso. Tá? Quando ela estiver entre 0 e 89 graus, essa inclinação aqui, ó, a gente diz que nós temos um trabalho positivo. Ok? Se nós temos um alfa em 90 graus, diz aqui que nós vamos ter um trabalho nulo. Ok? Então você só vai levantar aqui. Tá? E aí já é outra coisa. E quando você tem uma força sendo aplicada de 90 até 179 graus, você tem um trabalho negativo ou resistente. Tá? Então é um trabalho no sentido contrário. Ok? Nesse sentido aqui, ó, lembrem-se do plano cartesiano, que no eixo X a gente está indo para a direita, é positivo, está indo para a esquerda, é negativo. Se o ângulo desse cara aqui, ó, tiver maior que 90 graus é aqui. Se ele tiver maior, ele está vindo para cá já, ó, para esse quadrante. Então a força vai acabar sendo negativo. O trabalho vai ser negativo. Ok? Beleza? Beleza, pessoal? Beleza. Agora, ó, o que o nosso estudo... Vocês já devem ter visto isso, né? Em estrada de serra, a gente sempre tem curva. Né? E vocês já pararam para pensar por que existe curva aqui? Com base... Não cair no barranco. Hã? Para não cair no barranco. Fisicamente falando, Richard. Olhando para essa equação que a gente tem aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes distância. Por que eu tenho tanta curva lá? Por que quando eu vou subir a serra, né? Vou subir a serra, tem tanta curva. Vocês já pegaram uma estrada assim? Tem estrada assim indo lá para Pouso Alegre. Serra da Paulista. A Serra da Paulista é assim também. Não é tão assim, né? Tem umas serras que são mais. Praia. Pra praia desse jeito. Patuba, né? Aquela descidinha, né? Que é a descida de serra desse jeito. Né? Essa foto aí é fake, né, professor? Tem uma estrada assim? Ah, tem, cara. Tem sim. Ó, tem uma estrada lá pra Rio de Janeiro, lá pra Miguel Pereira. Cara, é desse jeito aqui, ó. Tem curva que é até pior, cara. Pra ir pra Miguel Pereira lá, vou te falar. Desgraça de estrada. É desse jeito aqui, ó. Agora, por quê? Baseado nessa equação aqui, por que a gente faz isso? O Rio Serra do Rio do Rastro. Ó, o Antônio falou aqui, para diminuir a força ou a velocidade. Não sei, hein? Vê aí. Porque alguém se arrisca?
atrito? Atrito? Não. Tem mais, ninguém se arrisca, não? Eu sempre pensei que fosse desse jeito por conta, não sei. Como é serra, você tá subindo, tem o fator da gravidade, tipo, rarefeito. Eu achei que o fator de gravidade, eu achava que era por causa da gravidade. É uma observação interessante, Amanda, ó, porque... Eu sempre achei que era por conta da gravidade. Porque, ó, pensa bem, né? Se a gente fizer uma estrada reta aqui assim, né? Vai ficar um buta de um plano inclinado em um ângulo fudido, né, mano? Vai ficar um ângulo fudido. Aí, pô, a força que o carro vai ter que fazer aqui é bem menor, né? Então tá relacionado à gravidade, a força e a velocidade? Ó, tá mais relacionado com a inclinação, eu diria, e tá relacionado também com a força que o motor vai fazer. Tá com Pra quebrar a força do motor. Não, pra não fazer tanta força para subir. Na verdade, eu falei errado. Para se gastar menos energia. Porque energia pra gente, né, caro, é combustível no nosso carro, é gasolina, né? Então veja só, pessoal. Nessa equação aqui, ó, de trabalho. O carro, né, ele tem uma força nas rodas e ele vai executar um trabalho, porque ele vai se deslocar numa distância, correto? Se a gente tiver uma força fixa aqui, ela é fixa, tá? E a gente aumentar a distância, o trabalho vai aumentar, ok? Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente considera o ângulo de inclinação da subida da serra aqui, a gente vai acabar por diminuir essa componente de força aqui, ó. Então ele vai fazer menos força, vai andar uma distância maior e o trabalho também vai ser maior. Entendeu? Só que ele vai conseguir compensar essa diferença no trabalho diminuindo a força, porque a inclinação vai ser muito menor. Por isso que eles fazem a estrada em zigue-zague. Porque se fosse assim, ó, ia ter uma inclinação muito maior e a força contrária, que não deixa o carro subir, ia ser muito maior. Entenderam? Então a gente tem, na verdade, uma diminuição da força aqui. Em contrapartida, o aumento da distância, né? Mas a diminuição da força é muito maior por conta da menor inclinação. Porque percebam, aqui quase que não vai ter inclinação, né? Porque está indo de lado. Agora aqui não, a inclinação é braba. Entenderam, pessoal? Eu achava que era para desviar dos obstáculos. Não, não é não. Tem a ver com o princípio de alavanca de Arquimedes. Rapaz, princípio da alavanca de Arquimedes. Olha, eu não lembro muito desse princípio, não. Eu vou olhar depois. Que eu não lembro. Tem coisas que às vezes eu esqueço. Mas eu vou olhar depois e te respondo, tá? Princípio da alavanca. Não lembro mesmo. Menina. Mas eu vejo lá depois, tá? Mas tem a ver com trabalho, com a energia gasta, ok? Bom, e aí, pessoal? Bom, então a gente já sabe que é trabalho, né? Trabalho está feito, beleza. Agora nós temos uma outra definição, que é a potência, ok? Bom, e a potência, pessoal, nada mais é do que o trabalho executado no tempo. Então vamos pensar assim, ó. Para a gente contextualizar a potência usando o carro, vai? Vamos supor que eu tenho o meu carrinho aqui e ele entrega uma energia de 1000 joules em 10 segundos. Certo? E isso ele executa um movimento aí acelerado. Ok? Aí pega uma Ferrari, ela executa, 5.000 joules de energia, ou watts, ou cavalos de potência,
e entrega essa energia em 2 segundos, tá? Ele vai gastar muito mais combustível. Só que a potência dele, do carro, vai ser muito maior, tá? Então, ó, eu dou outro exemplo aqui, ó. Um atleta que corre 100 metros em 10 segundos tem o desempenho muito melhor que uma pessoa que corre os mesmos 100 metros em 15 segundos. Então vocês vejam, né, que a energia que ele gasta, né, esse trabalho que ele executa num curto espaço de tempo, acaba aumentando a potência dele. Ok? Então no caso, ó, trabalho, vocês viram que eu estou falando em energia, né? Trabalho aqui, pessoal, nada mais é do que energia, certo? E quando eu falo em potência, é energia sendo dissipada no tempo, ok? Se eu tenho energia dissipada no tempo, eu tenho Joule, que é o sistema internacional, que é a unidade de medida de trabalho, dividida por tempo, que é em segundos, tá? E essa unidade de medida aqui, no sistema internacional, ganha um nome bonito, né? Ao invés de Joule por segundo, ganha o nome de Watt. Ok? Aqui eu esqueci de falar, né? A unidade de medida daqui, né, de trabalho, força vezes distância, daria Newton vezes metro. E Newton vezes metro ganha um nome bonito de Joule. Ok? E aqui embaixo, né? O Joule dividido por tempo ganha um nome bonito de Watt. Ok? Watt, vocês já devem ter ouvido falar, né? Potência em Watt. Professor, então o watts é uma forma de potência, né? Por exemplo, o chuveiro tem a potência de 4.000 watts. Exato. Aí, então, ele esquenta pouco. Se ele tiver 7.000, ele esquenta mais. Pensa assim, ó, Richard. Se um chuveiro tem 4.000 watts, se ele tem 4.000 watts, ele consegue entregar uma determinada... Por exemplo, ele consegue entregar 4.000 joules em 1 segundo, tá? De energia. Agora, se eu tiver um chuveiro de 5.000 watts, ele consegue entregar esses 5.000 watts em 1 segundo. Então você vê que ele consegue entregar muito mais energia no mesmo espaço de tempo. Mas aí o gasto não calcula por hora? Aí o gasto energético é maior, né? É claro, exemplo, você vai ter mais gasto energético, mas você tem mais potência. Entendi. Tá? Que se você ligar ele no 3, no caso, aí você vai gastar 7.500 watts a cada 1 hora. É assim que vem escrito. Uhum. Então o cálculo seria por hora, né? Então, se eu deixar 1 hora ligado, eu gastei 7.500. Mas como dei a partida de 7.500, para ele aquecer a resistência, ele precisou de 7.500 já no chinelo. Isso. Aí depois, conforme chegou lá na 1 hora, ele gastou mais 7.500. Isso. Para manter esquentado, entendeu? Para manter aquecido. Exatamente. Ele está lá gastando energia. E a energia elétrica, né? Ele converte... Ainda que a resistência do chuveiro, ela foi feita para aquele fim. Então... ela foi feita para esquentar. Agora, a lâmpada, né? A lâmpada incandescente, que a gente tinha e agora não existe, nem existe mais para comprar, né? O filamento. De filamento. A lâmpada incandescente, se vocês pararem para pensar, ela é um quebra-galho, né? Para iluminar as coisas. Porque ela é um filamento de tungstênio lá, né? Que a gente aquece ela para gerar luz. Só que toda a energia que você gasta é convertida em forma de calor. A grande parte da energia é em forma de calor. E uma pequena parcela é em forma de luz. Então, para o fim que ela foi desenvolvida, ela não é muito eficaz. Você entendeu? Assim que eles medem a eficiência da lâmpada e tudo mais, né? É a quantidade de energia que ela realmente utilizou para um devido fim. Mas aí eu já acho que extrapolei um pouco do assunto, né? Mas eu que puxei o assunto. Mas é isso, tá? Entendi. É porque ela usa tanto para o aquecimento ali dela, pelo filamento, e ela dissipa a luz. Isso. Só que para 60 watts, ela gera 60 watts, que aí lá na antiguidade os caras falavam vela, porque se acender 60 velas,
é o mesmo calor e a equivalência de luminosidade, que é os lumens. Os conceitos estão meio perdidos aí, mas tudo bem. Eu acho que a Amanda quer falar antes. Pode falar, Amanda. Peraí. Professor, eu ia perguntar se nós vamos aprender a calcular em Joule, em watts e watts. A gente ouviu num curso técnico, mas no ensino médio, por falta de professor, eu não tive, pelo menos, essa parte de Joule. Você fala elétrica, né? A física elétrica. Isso, calcular Joule, isso. Vocês vão... Mas watts e watts eu aprendi no curso de informática por conta da placa-mãe. Legal. Então, Amanda, vocês vão ver num determinado momento do curso a física elétrica. Então, lá vocês vão ver potência elétrica. Não confundam potência elétrica com potência mecânica. São duas coisas diferentes, tá? Potência elétrica é uma coisa, potência mecânica é outra. Quando vocês falarem em energia lá na elétrica, vocês já vão estar vendo energia por conta de elétron. Então lá vai ter coulomb, vai ter carga elementar do elétron, quantidade de elétron, ampere, e aí vocês vão conseguir calcular lá a energia em joule e tudo mais. Aqui, a energia mecânica é só para desenvolver movimento. Sabe? Pensa isso. A energia vai ser gasta para desenvolver movimento. Essa energia, né, é para desenvolver movimento só. Mas vocês vão ter, sim, no curso, eu não sei em que semestre que é, mas vocês vão ter física elétrica, sim. Fiquem despreocupados. Tá bom? Fala aí, Ayrton. Analisando o que você falou, eu estava pensando, é por isso que a lâmpada incandescente ela gasta mais energia do que a de LED, né? Porque a incandescente ela gera mais calor do que luz. E na verdade, assim, né? Ela é menos eficiente também, né? Ela gasta mais energia, porque você está lá, você está aquecendo uma resistência de tungstênio, né? Então você naturalmente já gasta muita energia. Resistência térmica, né? Uma resistência qualquer, ela gasta energia, tá? E quando ainda você pega toda essa energia lá que está sendo gasta, né? Ou consumida lá pela lâmpada e transforma isso em uma grande parcela em energia térmica que não te interessa, a eficiência vai lá embaixo, né? Enquanto uma lâmpada de LED, ela aquece muito menos e ilumina muito mais. E aí essa relação de o quanto aquece para o quanto ilumina em uma lâmpada é a eficiência. Entendeu? Perfeito. Então, beleza. Bom, mas o nosso aqui, lembrem-se, né? Vou falar de novo, né? A gente está preocupado em trabalho mecânico, execução de movimento, e nós estamos preocupados em potência mecânica. Por isso que tem um Mzinho aqui embaixo, porque é potência mecânica, certo? E claro, né, pessoal, eu não posso esquecer de falar, mas trabalho é uma grandeza vetorial, porque a força é vetorial e o deslocamento também é vetorial. Ok? Assim como a potência vetorial por conta da característica vetorial do trabalho. Então a gente tem uma direção e sentido para o trabalho, a potência e tudo mais, né? Beleza? Tranquilo? Eficiência luminosa medida em lumens. Isso. Na verdade a eficiência luminosa não é medida em lumens. Lumens é a medida da luminosidade. Lumens, tá? É o quanto consegue iluminar. Eficiência está ligado com o quanto ela consome de energia. Né? Eles pegam o quanto consome de energia, aí você separa energia térmica, energia luminosa, tá? Eu estou interessado em energia luminosa. A relação entre uma e outra pende mais para energia luminosa, então é mais eficiente. Se pender mais para energia térmica, é menos eficiente. Então, professor, por exemplo, uma lâmpada a vapor metálico 150, ela vai ter uma eficiência em lumens de 10.000. Se você pegar uma que compara em LED,
Aí vai para 6, 6.500 e acaba não sendo tão boa quanto a vapor metálico. Porque tem um sistema todo lá de luminosidade da incandescente com vapor metálico que é melhor do que de LED ainda. Então, mas não se diz eficiência luminosa. Pode ser, vai. Mas quando você fala em medida em lumens você quer dizer a quantidade de luminosidade. É uma medida de quantidade de luminosidade. Não se usa lumens para medir eficiência luminosa. Não, é só o que vem na lâmpada. Isso. Por exemplo, 6.000 lumens. Ela tem 6.000 lumens. Isso, ela consegue iluminar uma quantidade de 6.000 lumens. Isso. Se olhar na caixa, está escrito eficiência luminosa, 10.000 lumens. Mas não é, tudo mentira, porque essas lâmpadas do chinês. Elas não dão nem eu entendi. Então, o contexto da eficiência luminosa. Entendi. Tá, não, beleza. Mas é uma medida de luminosidade. Beleza? Pessoal, então, viajando na fumaça louca aqui, né? Falando de energia luminosa ao invés de energia mecânica. Mas, beleza. Tá tudo bem. O que eu tinha para falar por hoje era só isso mesmo, tá? Aproveitem essa 1 horinha e quem não terminou ainda, aproveitem para terminar a prova, tá? E depois vocês têm aula com o Fuine, né? Que eu vi, então tem 1 horinha aí para terminar a prova quem não terminou. Professor, me tire uma dúvida. Tiro. Para a apresentação do PCC, seria possível nós fazermos uma reunião ao vivo com os alunos ao invés de gravar vídeo? É que isso acaba dificultando muito organizar e por conta dos recursos para a gravação. Então, Eduardo, sabe o que eu tenho medo? De falar assim, ó. Cada um vai ter 5 minutos para apresentar, certo? Aí cada um da sua casa vai ter que abrir a câmera e apresentar a sua parte do trabalho, por exemplo, certo? Eu tenho medo de no dia a pessoa tá sem internet, no dia ela tá trabalhando, no dia ela tá, sei lá, aconteceu qualquer coisa, tá? E um vídeo você pode gravar da tua casa, sentadinho lá na tua mesa, né? Tranquilo, você grava, manda pro teu grupo e aí uma pessoa fica responsável por compilar as informações, né? Eu acho que assim, né? Tem que ter um escopo do trabalho, você vai ter que organizar o trabalho, né? O grupo inteiro, organiza o trabalho, distribui as tarefas e aí depois junta tudo. Eu acho que podem fazer uma reunião no Meet e gravar, aí manda esse vídeo. Eu prefiro que você veja o vídeo lá, Flávio. Eu prefiro que seja uma coisa sim, ou pode ser gravar no Meet, não sei. Pode fazer uma aula numa lousinha verde, assim, professor? Pode fazer uma aula numa lousinha verde, meu amor. Você pode fazer o que você quiser. Contanto que fique bom. Tem que ficar bom. Vocês têm que ensinar alguma coisa. Vai ficar bom pra caralho, sempre. Poxa, eu tenho certeza. Vocês têm que ensinar alguma coisa não, né? Energias mecânicas para um aluno do 9º ano, do ensino fundamental. Ok? E aí, né, como ele é 9º ano do ensino fundamental, você tem que usar um linguajar. Não falar, mano, nem eu de vez em quando falo, né? Mas, já vou parar de. Não, tá, vou continuar. Mas usar um linguajar um pouco mais direcionado para eles, com termos não muito técnicos, não muito aprofundados. Então, vocês vão ter que pensar, pessoal, em passar o conteúdo de maneira simples, mas é complexo, viu? Se vocês forem parar para pensar aí, é complexo. Então, é isso que eu quero, tá? A essência lá do negócio é vocês fazerem uma coisa chamativa, atrativa, né? E que passe um conteúdo físico. É bucha, hein? O vídeo, eu acho que no máximo 5 minutos. Não tem como ser mais, não. Porque senão fica cansativo, né? 5 minutos eu acho que já dá passar o conteúdo. Tá bom? Beleza, meus amorzinhos?
Então todo mundo vai fazer o seu vídeo, aí vai ter a apresentação no dia, e isso vale nota, tranquilidade. Aí quanto à apresentação, eu acho que a gente pode fazer a apresentação de todos os vídeos em uma aula. Eu acho legal, né? No ano passado não deu tempo. Nesse ano eu acho que vai dar tempo. Então eu acho que a gente pode fazer a apresentação de todos os vídeos. Mas tendo os vídeos prontos, eu venho e apresento. Porque na hora eu fico com medo de alguém estar sem internet, alguém está trabalhando e não consegue acessar na hora, sabe, para explicar a tua parte ali do trabalho. Eu fico meio preocupado, tá? Então eu prefiro que seja o vídeo mesmo. Professor, você pode falar mais um pouco da energia mecânica aí? Só mais um pouquinho, só uns 10 minutos. Sobre a energia mecânica? O que você quer que eu fale, meu amor? Meu Richard, lindo? As fórmulas lá da onde estava, dá mais uma explicadona para nós aí, um resumão assim, básico. Vamos lá. Bom, a gente estava falando aqui, na verdade, de trabalho e potência, né? E aí eu falei sobre energia, porque o trabalho acaba sendo uma energia sendo dissipada, né? Uma energia mecânica, tá? E aí as equações, né? Como eu disse para você, trabalho nada mais é do que uma força, né, que executa um deslocamento. Por isso que trabalho é força vezes deslocamento. E é claro que a força aqui é na horizontal, certo? E a potência nada mais é do que esse trabalho sendo executado em uma variação do tempo. Então a potência PM significa potência em metro igual a trabalho sobre delta tempo? Potência mecânica. Por isso que tem o M. Porque a gente tem potência elétrica, não sei se tem potência química, mas deve ter potência química. Mas a gente tem potência elétrica, a gente tem potência mecânica, né? Potência luminosa, tem também e tal. Então a gente tem que chamar cada um pelo seu nome. Mzinho aqui de potência mecânica, tá? O T é trabalho, né? Que às vezes alguém pode ter visto no ensino fundamental, no médio, talvez, né, se alguém lembra, pode ter visto como um tal. Tal é o tal, é um T meio torto, assim, é um T grego, tá? E o ΔT é a variação no tempo. Entendeu, Richard? Entendi, professor. Então a potência mecânica, aí o trabalho com a setinha é porque está indo para frente. Não. Aí sobre. Não. Não, pode ser que ele seja para trás negativo também. Isso, mas por que tem essa flechinha aqui em cima? Por causa do plano, olha. Por que tem essa flechinha em cima da variável? Porque está em função? Não. Não, ele está no plano cartesiano. Porque esse daqui é uma grandeza... É a grandeza vetorial. Vetorial. É isso? Isso. Tá. Então, é um vetor. Então, a potência mecânica é um vetor igual ao trabalho vetorial sobre delta tempo. Isso. Sobre uma variação no tempo. Ok? É por isso que a gente coloca aqui essa flechinha, hein? E essa flechinha que não vai dar a direção e sentido da variável, não. Ela só vai dar a informação de que essa grandeza é uma grandeza vetorial. Pura e simplesmente. Ok? Beleza, pessoal? Saciadas todas as dúvidas de todos? Ainda não, senhor. Volta só lá naquele primeiro lá de novo. Tá? Vamos explicar naquele primeiro. Essa daqui? Esse aí. Tá. Dá uma aumentadinha na tela nessa parte desse. Aumento, meu benzinho. Isso ali. Ah, feito. O que esse Richard não pede rindo que eu não faço chorando? Ó, Richard, é o seguinte, ó. O que é isso daqui? Isso daqui quer dizer que a força está sendo aplicada... Opa, alguém entrou aqui. A Renata.
indo pro Rio tem uma assim mesmo, tem família lá. Ah, não. Eita. Tá bom. Ó, o que quer dizer isso daqui, Richard? Quer dizer que pensa. Opa, alguém tá com o áudio aberto aí? Ô Renata, fecha o áudio. Obrigado. Ó, pensa, Richard, que essa força aqui é como se tivesse uma corda amarrada em volta dessa pedra e eu amarro essa corda na minha cintura para puxar essa pedra. Então a força que eu estou aplicando, ela está nesse sentido. Só que você concorda comigo que o que vai fazer a pedra se mover é essa força aqui, ó. É essa componente da força. Você entendeu isso? Entendi, senhor. A componente X é a que vai dar sentido que eu estou puxando e ela vai arrastando embaixo, entendeu? Não é realmente... É só a inclinação que é o vetor de F, o vetor R aí, que é a inclinação. Isso. Ó, a minha força é essa daqui, né? Só que como ela está inclinada, né? Tem um ângulo alfa aqui, eu tenho duas componentes de força. Uma força que está indo nessa direção e uma que está indo na vertical aqui. Que ela acaba aparecendo aqui na normal, junto com a normal aqui e tudo mais. Certo? E o que realmente vai fazer o trabalho acontecer, quer dizer, o meu bloco se deslocar, é essa componente aqui. Porque essa não está fazendo merda nenhuma, né? É só essa daqui que está fazendo o meu bloco deslocar. Tá? Então, por isso que a gente calcula trabalho somente com a componente X da nossa força. Tá? Ah, Raul, mas e se a força tiver a 0 graus? Pô, aí você não precisa decompor força nenhuma, né? A força estando a 0 graus, tudo que você está aplicando está sendo direcionado para o deslocamento do bloco. Tá bom? A partir de 1 grau, você já tem uma componente Y. E essa componente Y não vai executar trabalho aqui. Beleza? Mas não sofre influência pelo peso, nada, né? Não. Ela vira o eixo Y, aqueles pequenininhos. Eu não preciso calcular o Y e nem o eixo X separado e fazer nada. O eixo X, sim. O eixo X você vai precisar calcular para descobrir essa componente aqui. Agora o eixo Y você não precisa nem calcular, porque ele não vai influenciar em nada. Ah, tá. Então, por exemplo, se tivesse, nesse caso da força N, que está reta com o peso para frente, fosse por exemplo, uma pedra e atrás eu tenho uma caixa empurrando uma pedra, onde chutar, assim. Aí eu teria que fazer outro cálculo, né? Pensa assim, ó. Nesse caso aqui, Richard, a gente sempre vai ter essa componente de força com uma outra componente de força Y aqui e uma X, certo? A força normal, ela sempre vai estar aqui, porque ela é uma força de reação da força peso, ok? Então, se a força peso está aqui, é por conta da massa do bloco vezes a aceleração. Então, essa normal aqui tá meio errado se eu for falar para você, né? Porque essa normal aqui não é uma componente de FR, né? A componente de FR aqui é uma FX, que não influencia no movimento. É isso que eu falei, que aí viraria um FX ali. Isso. E dos lados o FY pequenininho, sei lá, só para fazer a conta. Exatamente, né? Mas como não influencia no meu movimento, no meu deslocamento, essa força FY, porque, tá indo para cima aqui, né? Eu não vou conseguir levantar esse bloco. Eu vou levar ele para o lado. Como não influencia, eu não coloco aqui. Aí eu só representei a força N aqui, tá? Que é a normal, que a gente chama força normal. Que é uma força de reação do bloco, né? Por conta do peso dele, com o chão aqui. Ok? Então, a única coisa que vai fazer o movimento acontecer é essa força aqui na horizontal, tá? Que eu tiro de componente da minha força resultante aqui, que nada mais é do que essa força aqui vezes o cosseno de alfa. Ali, ó. Tá aqui. Ok?
Aí nessa questão você sempre vai dar o valor do cosseno, professor? Sempre, sempre. Sempre vai. Eu vou dar. A não ser que assim, se eu não der, aí você pega o calculador e calcula. Facinho. Calculador tem, que você põe cosseno, isso, na calculadora científica, tem cosseno, aí, por exemplo, cosseno de 60. Aí você vai lá, 0,5. Né? Aquilo tudo. Beleza? Como que ficou aí agora o entendimento? Tá melhor? E no caso mecânico, se tiver em sentido linha reta, eu vou só usar o FX. Isso. Se você tiver aqui, ó. Se você tiver uma força. Se você tiver uma força acontecendo em 0 graus, aqui, pô, não precisa nem calcular a força F de Y, né? Toda essa componente, a FX, desculpa, toda essa componente de força aqui, ó, ela estando aqui embaixo, pô, ela inteira está sendo executada, está sendo transformada em trabalho, né? Beleza? Tem mais algum, professor? Esses dois? Obrigada. É só esses dois aí? É só esses dois hoje. Tem como resolver um exercício para nós ver, professor? Inventado assim de cabeça? Vamos ver. Ó, pessoal, quem precisar sair, pode ir, tá? Não tem problema não. Eu só vou saciar a sede de conhecimento do Richard aqui. Mas quem precisar ir para fazer a prova, pode ir. Para ver o jogo do Paulistão não, né, velho? Pelo amor de Deus. Aí não vai adiantar, né? Vamos lá, Richard. Vou fazer um exercício com você. Deixa eu só montar minha câmera aqui, tá? Você espera um minutinho? Ô, professor, fica à vontade aí. É que senão depois eu fico com dúvida. Eu vou olhar esses slides sozinho e eu bagunço tudo. Não tem problema. Vamos ver já. Meu celular tá aqui. Boa noite, pessoal. Deixa eu... Se quiser. Tá aí, você deve estar vendo minha câmera aí já, né, Richard? Ficou mais gente? Ficou. Beleza. Então eu vou colocar... Sim, professor, pode mandar lá, velho. Ó, tá aqui. Bom, vamos supor assim, ó. Vamos supor que você tem, sei lá, vou fazer de cabeça aqui, né? Você tem um bloco sendo puxado. Você está puxando um bloco aqui assim, ó. Com uma corda. Tá aqui, ó. Beleza? Você está com uma corda puxando um bloco. Tá? E esse ângulo alfa aqui, ó. Do bloco. Tá? Ó, a corda tá amarrada aqui em volta do bloco. Tá? Ó. Beleza? Aí esse ângulo alfa aqui, ó, ele é de, sei lá, um número redondo aqui, 30 graus, vai. Um ângulo de 30 graus, tá? E o cosseno de 30 graus é 0,86, ok? Aí, eu falo pra você assim, ó, pô, eu estou puxando isso daqui e a força que eu estou puxando, aí eu preciso medir essa força com dinamômetro, coisa do tipo. Mas a força que está exercendo aqui é de 100 Newton. Certo? Então, eu estou lá puxando o bloco, ok?
E eu estou exercendo uma força de 100 Newton que está sendo transmitida por esse cabo aqui. Certo? E esse cabo está a 30 graus com a horizontal aqui. Beleza? Então, ó, de fato, eu vou ter, por conta do peso do bloco, eu vou ter uma força-peso e uma normal, que é uma força... Hã? Oi? Aí, por exemplo, no caso a força-peso seria 10 da gravidade. A força-peso aqui, a força-peso comum do bloco, e existe depois a gravidade em cima disso, ou não vai precisar? Força-peso, Richard, é massa vezes a aceleração da gravidade. Ok? Então a força-peso vai depender sempre da massa do bloco. A força normal, ela é uma força de reação. Ela tem o mesmo módulo, mas sentido contrário, que é uma reação aqui da mesa ou do chão, né, para entrar o meu corpo em equilíbrio. Senão, se não tivesse essa força de reação, tudo ia cair. Ok? Beleza? Não, beleza, professor. Não, é que tinha uns exercícios que aí você colocava que tem que ver que tinha também a gravidade, colocava 10, gravidade 10. Tinha vários exercícios assim. Isso. Aí assim, ó, eu falo pra você calcular... Professor. Oi? Então, no caso, eu quero saber quem é o meu P. A força P. Então, no caso, vai ser P igual M, a massa vai ser medida em newtons. Não, a massa aqui é quilograma. E a gravidade, sim. A gravidade é metro. E a gravidade é 10. E a gravidade aqui, a gente está usando 10, né? Mas geralmente é 9,81. E a combinação disso daqui, é a Amanda, né, que tá falando? Isso. A combinação disso daqui, Amanda, ó, quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, é o que a gente chama de Newton. Então a força-peso, ela também é uma força. Por isso a gente fala que a força-peso, tá? É a força que esse bloco exerce por conta da massa dela. Então, para mim achar, é o P, né, que é a força-peso. Então, é P igual 100 vezes 10. Não. Porque 100 aqui, Amanda, é a força que eu estou exercendo para puxar esse bloco. Você veja que eu não falei da massa do bloco. Eu não quero saber a aceleração dele. Eu não quero saber nada. Eu vou querer saber o trabalho que eu vou executar. Só isso. Se eu quisesse saber, por exemplo, a aceleração, aí eu ia ter que ter a massa do bloco. Tá? Porque força é igual a massa vezes aceleração. Se eu tenho uma massa e uma força, eu vou querer descobrir a minha aceleração. Ok? Se eu quiser considerar um bloco que tem atrito, aí eu teria que calcular a força-peso. Você conseguiu entender o porquê? Aham. Tem uma fórmula que eu anotei que eu usei, que é essa. Mas aí no caso era de aceleração. Que aí eu usava A vezes T, né, que é a aceleração vezes o tempo. Isso, mas aí é outra questão. Isso, era outra questão. Aqui no caso, Amanda, quando a gente fala de trabalho, a gente não vai considerar muito a massa do corpo. Por vezes, se a gente quiser colocar uma força de atrito aqui, né, com o chão, aí a gente vai ter que considerar a massa do corpo, tá? Vou parar de gravar. Mas, como a gente não está preocupado com o atrito acontecendo aqui, não tem atrito nenhum aqui entre o bloco e o chão, então a gente deixa, tá? A massa vai ser desprezível. Desprezível não. Ela está lá, mas a gente não vai colocar nas nossas contas, tudo bem? Sim. Assim, eu tinha feito umas anotações sobre o P, o M e o G.
O P é o módulo da força, peso em Newton. O M é a massa gravitacional por quilograma. E G é o módulo da gravidade local. Isso, é só que massa. É metros por segundo quadrado. Isso, o M aí é só massa, Amanda. Só massa. É só unidade de medida, Amanda. As letrinhas são só unidade de medida. Só pra você saber o que é cada sim. metro por segundo, eu gosto de anotar o que significa cada letra, porque quando eu for usar na fórmula eu saber onde substituir. Exatamente. Perfeito, é isso que você tem que fazer mesmo. Ok? Agora, ó, nesse caso aqui, se eu quiser saber o trabalho que eu vou executar, eu tenho que saber quanto que eu vou deslocar. Então vamos supor que eu medi com um dinamômetro lá e eu sei que eu executei 100 newtons de força. E eu consegui deslocar esse bloco por 1 metro. E parei. Tá certo? Percebam, pessoal, que essa força 100 newtons, o que realmente executou o trabalho foi a força da horizontal. Então eu tenho que ver a componente X dessa força de 100 newton. Desculpa. Para eu achar a componente X, eu tenho que fazer 100 vezes cosseno de 30, que é o meu ângulo. Cosseno de 30 é 0,86, então seria 100 vezes 0,86. A componente de força que efetivamente fez eu executar trabalho foi de 86 newton. Ok? Agora, se aplicando 86 newton eu andei 1 metro, o trabalho então vai ser F de x vezes d. E isso daqui seria 86 vezes 1, que é 86 joule. Ó, por que é joule, Raul? Porque aqui ó, é newton vezes metro. A unidade de medida disso daqui é newton e disso daqui é metro. Newton vezes metro é energia, é joule. Ok? Então, professor, quando é kilojoule, é bem mais força do que isso? Kilojoule é como se fosse 1000 joules. Ah, tá. Então deu para cima de 1000, aí você já coloca um KJ. Isso, deu acima de 1000, você já pode colocar. Entendeu? Sim, senhor. Agora então sim. Essa daí foi a primeira base. Agora sim, né? Isso daqui, ó, vocês estão vendo, eu estou calculando o trabalho, né, que foi despendido para eu mover esse bloco aqui por 1 metro. Se eu movesse por uma distância... Então, professor, se por acaso o senhor pergunta num problema, qual é o trabalho que eu executei, o senhor está pedindo a potência que foi executada, que seria em joules, dado em joule é a potência. É energia. Não, a energia que foi executada. A energia. Aí, então, ela vai dar em joule. Isso. Mas no caso, você vai perguntar sobre trabalho. Você vai perguntar qual é a energia. Então, mas trabalho é energia, né? Aqui, ó. O trabalho executado é uma energia gasta. Então ele já é eu gastei, já vai dar tudo junto, então. É o que eu gastei e o que eu executei. Opa, você gastou 86 joule, ó. Aplicando uma força aqui de 100 newton, você gastou uma energia de 86 joule. Entendeu? Entendi. Não, é que eu achava que aí depois ia ter que ver qual é a potência, mas não tem nada a ver. Então, agora, ó, qual que é a potência? Vamos lá. Qual que é a potência? Vamos supor que você gastou 5 segundos. 5 segundos para mover 1 metro esse blocão aqui. Certo? Aí você pode calcular a potência. Porque a potência mecânica é trabalho dividido por tempo.
Aí você vai falar que o trabalho foi 86 e o tempo foi 5 segundos. 86 dividido por 5, não vai dar número certo não, vai dar meio... 86 dividido por 5 vai dar 17,2 watt. A energia gasta foi essa. A potência é essa daqui. Entendeu? Então, agora entendi. A energia é o cálculo do Joule e tal. Então, aí, se eu quero saber potência, a parada que rolou ali é o 17,2 que dividiu pelo segundo a potência. Pelo segundo. Então, vai. Tempo. E o tempo segundo. Professor, no caso, se não der o segundo, por exemplo, ele quer saber em quanto tempo chegou e que potência usou. Aí eu tenho que decompor tudo isso, né? Não, se não der o tempo, mas der a potência, aí você vai ter que isolar o tempo. Então o tempo vai para lá, a potência vem aqui para baixo. Você vai dividir o trabalho pela potência para saber o tempo. Mas isso se ele der a potência. Se não der... Entendi. Aí depois você sabe o tempo, você faz o tempo a potência pelo tempo, vai saber a energia. Isso. Mas espera lá, né? Não confunda energia com potência. Energia, eu posso gastar a mesma energia para fazer isso daqui, esse movimento. Mas vamos supor que outra pessoa faça esse mesmo trabalho, execute esse mesmo trabalho em um tempo menor, de 2 segundos, por exemplo. A potência dele, 86 dividido por 2, vai dar 43 watts. Tá vendo que a potência é maior. É igual aqueles problemas, tipo, um carro fez em tanto. Aí, qual é a trajetória do segundo carro que fez em 2? Aí seria esse outro cálculo aí também, que é simples. Não confunda potência com a velocidade. A potência, Richard, é a quantidade de energia. Você vê, que o pacote de energia despendido para mover esse bloco foi o mesmo. Só que o tempo gasto para despender essa quantidade de energia foi menor. Então a potência é maior, entendeu? A potência está relacionado com o quanto você consegue despender de energia em menos tempo. Enquanto mais energia você consegue despender em menos tempo, maior é a potência. Não, é que eu quis dizer assim, por exemplo, o carro executou com X potência, certo? Aí dá o probleminha. Aí, no caso, eu preciso achar o quanto o primeiro carro fez, seria o 17,2 watts. Aí depois eu acharia o outro pelo segundo dele, dividindo pelo segundo dele. Entendi. Pode ser. Mas aí a quantidade de energia... Oi? Eu posso pensar da maneira que potência ela é proporcionalmente relativa? Como assim? É relativa a quê? Exemplo, o senhor estava falando sobre a potência. Sobre quanto maior a potência, menor é o tempo despendido para você executar um trabalho. Isso. Então eu posso levar em consideração. Então eu sempre faço isso. Então, quanto maior a potência, menor o tempo. Isso, menor o tempo gasto. Maior o tempo, menor a potência. Então ela é proporcional. Inversamente então aumenta de um lado, diminui do outro. Isso, Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. A potência ela é diretamente proporcional ao trabalho e inversamente proporcional ao tempo. Se você quiser... Nesse caso aqui, a gente tinha um trabalho, né, uma energia gasta aqui, de 86 joules, certo? Então o que eu fiz? Eu travei o T, tá?
Como o tempo é inversamente proporcional, se eu diminuir o tempo, eu aumento a potência. Se eu aumentar o tempo, eu diminuo a potência, entendeu? Entendi sim. Beleza? Belezitas. E aí, Richard, beleza? Professor, mas, por exemplo, se um cara... vamos falar assim... Eu coloco X de lenha na fogueira e ela tá gerando 90 joules. Aí, beleza, certo? Só que na outra fogueira, para mim assar pizza, eu vou precisar gerar 120 joules. Eu vou calcular a diferença entre os joules e depois lá embaixo eu divido por no tempo que vai durar. É isso? Por exemplo, eu quero saber a duração. Tá, ó, é assim, Richard. Você mudou a energia térmica, mas o conceito... Isso, não, é como se fosse acabar. Eu tenho um tanque de combustível, eu faço X, tá ligado? Vamos fazer um exemplo? Olha aqui, eu vou fazer um exemplo prático de você. Né? Você gosta de churrasco, não gosta? Adoro. Oh, mano, até eu, né? Então vamos supor assim, ó, que você tem duas churrasqueiras. Uma churrasqueirinha aqui, você tá vendo a minha churrasqueira aí, né? Aqui. Dá pra ver sim. Uma churrasqueira aqui, ó, e a outra aqui, as duas iguais, tá? Mesmo tamanho, igual, tudo certinho. Quantidade de carvão vai igual. Não, peraí, ó, as duas igual, ó, mesmo tamanho, certo? Beleza? Beleza. Se eu colocar aqui, ó, essa quantidade de carvão e eu colocar aqui essa quantidade de carvão, qual que tem mais potência aqui? A pequena. Mas, ó, isso daqui é o carvão. A que tiver a maior quantidade de carvão, porque vai gerar mais calor? E por que vai gerar mais calor, Amanda? Por conter mais carvão. Quanto maior a quantidade de carvão, maior quantidade de calor. E quanto maior a quantidade de carvão, mais a maior quantidade de... Calor. Calor. E calor